Easy, take 1. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Chovia e a Luísa só queria saber de se molhar. Pra quê? E eu e o Zé, ai o Zé, vou deixar pra lá. Ai o Zé. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque não. Luísa 23, salto 15, 63. Luísa 22, beijou com arroz. Ô Luísa, esse bem tá todo em pé. Também que tem pra mulher, eu tô aqui. Mon amour, dali, se precisar. Levo o Zé pra casar em Paris. Luísa 23, salto 15, eu dei a 3. Luísa 22, fechou com arroz. Ô Luísa, esse vem tá todo em pé. Temer que dê pra mulher, eu Hoje, no dia em que comemoramos o aniversário da rebelião de Stonewall, que aconteceu 51 anos atrás, nesse momento em que vivemos no Brasil um retorno às trevas e ao discurso conservador e reacionário, estamos lançando a nova edição de As Homossexualidades na Psicanálise, na história da sua despatologização. Lançando esse livro que, como já disseram, é, antes de tudo, um objeto de arte que foi indicado ao Prêmio Jabuti quando foi lançado, né? E que ele, como um armário, né? Ele é como um armário cujas portas se abrem com os retratos de casais homossexuais se beijando, né? Como uma saída do armário. Esse livro ele tem 30 textos de vários autores e eu vou descrever um pouco como ele se organiza depois de um prefácio meu e do Marco Antônio e da apresentação. Nós temos toda uma parte que começa pela questão da ética e do preconceito, né? Porque esse livro é uma coletânea de ensaios
calcado na ética do desejo e na diversidade pulsional, segundo Freud, né? Então, na Ética e Preconceito, começa com um texto do Marco Antônio Coutinho Jorge sobre o real e o sexual, do inominável ao preconceito, né? Do inominável, que é o real do sexo, ao preconceito que se estabeleceu na sociedade. Em seguida, a despatologização da homossexualidade, onde Gilda Pauliello retoma toda a história da homossexualidade como pecado, crime e doença, e vai mostrando como toda a luta que foi para se despatologizar a homossexualidade, até a OMS dizer que não é uma doença, quando na verdade Freud, desde o início do século, né, 20, já tinha mostrado que a homossexualidade é um dos destinos da pulsão sexual. Em seguida vem um artigo que é um clássico, que é a história da homossexualidade e a psicanálise organizada, né, de Jack Drescher, e que é muito importante, que mostra realmente a luta institucional para a homossexualidade ser despatologizada e como até psiquiatras e analistas se colocaram contra a sua despatologização, como foi toda uma luta, né, não só política, mas teórica para se despatologizar a homossexualidade, incluindo, né, analistas americanos e todo um quiprocó novelesco impressionante, que é muito interessante a leitura. Em seguida vem o texto da Luciana Marques, que nos ajudou a organizar essa coletânea, que é a sexualidade e a ética psicanalítica, mostrando como toda abordagem da sexualidade pela psicanálise é a partir de uma ética, da ética do desejo, da diferença, né, de cada um, da singularidade. Em seguida vem o Assir Maia, que apresenta um resumo da sua tese de doutorado sobre homofobia no discurso analítico, sobre o casal e a parentalidade homossexual, com as questões mais recentes de adoção de crianças por casais gays. Em seguida, Betty Fuchs vem com um texto surpreendente, muito contundente, sobre o tratamento dos homossexuais durante o nazismo e nos campos de concentração, né, com a famosa, né, o Triângulo Rosa, e chamado Psicanálise, Xenofobia, algumas reflexões. E aí nós partimos para a parte propriamente dos conceitos psicanalíticos, usando um título que Freud utiliza, que é Os Mistérios o Mistério das Homossexualidades. E aí vem um texto meu, As Homossexualidades em Freud, onde eu faço todo um repertório de várias teorias das homossexualidades, no plural, em Freud, tanto masculino e feminino, né, mostrando como não existe uma gênese única de por que alguém se torna homossexual, né? Freud tem várias teorias a partir de vários casos, mostrando que cada um tem uma singularidade de tornar-se homossexual e mesmo heterossexual. Em seguida vem um texto que a Elizabeth Rudinesco fez para o nosso livro, que é a Psicanálise à Prova da Homossexualidade, né? Que a homossexualidade, né, entre o discurso analítico e o discurso social, né, tem alguma coisa que põe à prova a própria psicanálise. Em seguida vem um texto formidável de Colette Soler chamado A Maldição sobre o Sexo, que é um termo de Lacan, que mostra que todos nós, né, tivemos o sexo amaldiçoado, digamos entre aspas, já que não há harmonia sexual para ninguém, e a homossexualidade é um dos casos, né, que ela estuda. Em seguida vem um texto meu chamado A Escolha do Sexo, com Freud e Lacan, né, insistindo sobre a questão da escolha como uma responsabilização do sujeito na escolha de objeto, né, homo, hetero, bi, e na escolha do sexo também, da sua identidade, digamos assim, sexual, sua posição sexuada. Em seguida vem o texto do Marco Antônio Coutinho Jorge sobre o famoso conceito de Lacan, o objeto A,
né, como objeto perdido, que Lacan vai dizer que no final das contas, no final das contas não é exatamente homo, hétero ou bi, mas nós somos causados por um desejo, né, por um objeto, causa de desejo, que é o objeto A. Daí a sexualidade é A do objeto A, sexual. Em seguida vem a invenção da homossexualidade, o texto de Paulo Roberto Ceccarelli, que mostra a psicanálise, né, freudiana e como ela acaba sendo, digamos, entrando em conflito com o discurso social sobre a homossexualidade e seus preconceitos. E aí nós entramos na parte das bissexualidades, que é toda uma parte com 5 textos de psicanalistas que retomam o conceito freudiano de bissexualidade e o atualizam, desde Freud até Lacan. Então temos aí o texto de Vera Polo, Desdobramentos Freudianos da noção de bissexualidade, Sônia Alberti, que vai trabalhar Freud e Lacan com as formas da sexuação da bissexualidade é impossível, e em seguida o texto de Nadia Paulo Ferreira, que insiste sobre a questão do desejo como desejo singular, e é isso que faz o destino para cada um, chamado Desejo é o Destino. Depois um texto da Ana Costa sobre a declaração de sexo na bissexualidade, ou declaração de homem, ou declarar-se homem, ou declarar-se mulher, e essas questões, e declarar-se a sua escolha de objeto. E em seguida vem um apanhado, né, das questões principais do Marco Antônio Coutinho Jorge sobre a questão, chamado 12 pontuações sobre a bissexualidade. E aí entramos num tema polêmico, né, e que tentamos desdobrar isso e mostrar, né, os desvios, inclusive, da psicanálise em relação a isso, que é a questão das homossexualidades e as estruturas clínicas. Né, que, como se sabe, a homossexualidade foi associada à perversão durante muito tempo, a partir de uma leitura, digamos, meio desviada de Freud, né, que considerava, né, a homossexualidade dentro da categoria clínica da perversão. E aí nós encontramos um texto muito pontual, muito importante, da Paula Miele, psicanalista de Nova York, que escreve uma nota sobre a diferenciação estrutural freudiana entre neurose e perversão. Em seguida, temos um texto do francês Claude Léger, falecido recentemente, nosso colega psicanalista, que pega a homossexualidade na neurose nos pós-freudianos, como Sacher, Ferenczi e Deutsch. Em seguida, Glória Sadala toma a estrutura, né, histérica, onde Lacan mostra, né, a questão básica inconsciente de sou homem, eu sou mulher, e que Freud vai mostrar, né, retomando a questão da bissexualidade na histeria, e que ela chama de o que as histéricas dizem da homossexualidade. Em seguida, nós temos vários casos clínicos, 3 casos clínicos, um caso clínico que eu apresento, outro de Maria Helena Martinho e outro de Gilda Pauliello. Em seguida, 2 casos da literatura, um que é André Gide e outro Mishima. Né? Eu desenvolvo, né, as teses de Lacan sobre André Gide, né, chamando Gide com Lacan, as cartas como fetiche, né, que mostra que a perversão, né, o caráter, mas aí mesmo perversão como estrutura clínica de Gide, não era ligada à sua homossexualidade, mas à questão das cartas que ele escreve para Madeleine, e Yuko Mishima, Um Talento Perverso, de Maria Helena Martinho, que também mostra como a perversão de Mishima, né, designada por Lacan, também não é ligada à homossexualidade, né? Mas há outras questões, né, onde a morte entra aí como um fator importante. E a última parte, last but not least, as homossexualidades femininas.
com 4 textos muito importantes sobre as homossexualidades femininas. A primeira é uma retomada da Ana Vicentini de Azevedo sobre o caso da jovem homossexual, a partir da recente biografia, né, da própria, chamado De Amores e Flores, o caso da jovem homossexual de Freud. Em seguida, Denise Maurano interroga a feminilidade a partir das formas da sexuação com a homossexualidade feminina. E depois encontramos o texto da Maria Anitta, baseado numa citação de Lacan, que ele fala da importância da homossexualidade feminina no social. E aí ela extrai o que seria uma lógica da homossexualidade feminina. E, para terminar, um texto de Elizabeth da Rocha Miranda sobre o caso da Madame de Sévigné, que Lacan considera a mais célebre epistolária, né? Aquela que escrevia muitas cartas sobre, né, digamos, seus amores por mulheres. Então, nós temos aqui, né, esse livro que eu apresentei, né, que também na contracapa nós temos aqui, né, a foto aí, né, das mulheres e fotos muito bonitas, né, desse trabalho gráfico maravilhoso da Caroline Giszewski, né, difícil o nome dela, Giszewski, Caroline Giszewski, que fez esse, né, o projeto gráfico, que é uma concepção minha e realização dela, né, pela Atos e Divãs Edições. Eu passo agora a palavra ao meu colega, organizador também desse livro, Marco Antônio Coutinho Jorge, que vai nos apresentar alguns trechos do prefácio que escrevemos juntos. Pela apresentação do livro que o Quiné acaba de fazer, as pessoas que estão seguindo essa live puderam ver, né, a quantidade de temas, questões extremamente abrangentes, né, que foram tocadas por esse time de autores que se dedicaram, né, a tomar as questões da sexualidade e da homossexualidade. Eu vou trazer para vocês alguns pequenos trechos do prefácio que nós fizemos para essa nova edição, né? Vocês sabem que esse livro que está sendo lançado agora é a 2ª edição dessa obra que reuniu, né, os trabalhos que foram apresentados num colóquio sobre esse assunto na Universidade Veiga de Almeida em 2009. O livro reúne os trabalhos e ainda acrescenta outros trabalhos, né, como o Quiné apresentou agora há pouco. E nós fizemos um novo prefácio para tratar de alguns pontos que hoje parecem muito relevantes serem comentados, né? Com os avanços desencadeados pelo evento do Stonewall, houve um grande giro de discurso e o amor que não ousava dizer seu nome ganhou o direito de cidadania. Em nosso livro, mostramos os efeitos desse giro discursivo no mundo e também, mais essencialmente ainda, no próprio movimento psicanalítico. Nessa obra, nós podemos rever conceitos fundamentais da psicanálise que dizem respeito à sexualidade e propor leituras despidas dos preconceitos que surgiram no discurso dos analistas pós-freudianos, como, por exemplo, o diagnóstico francamente patologizante da homossexualidade como doença ou perversão, as noções de imaturidade afetiva, recusa da castração, negação da diferença sexual e tantos outros desvios em relação à psicanálise. Hoje, em 2020, nessa 2ª edição lançada pelas Atos e Divãs Edições, durante a pandemia do Covid-19, constatamos que muita coisa mudou em nossa sociedade, mostrando que as conquistas da população LGBT+, não constituem mais um possível anteparo para o furioso discurso homofóbico dominante e oficial. Suas consequências nefastas, traduzidas em ataques violentos, agressões verbais e físicas, chegando até o assassinato, aumentaram enormemente em nosso país.
os discursos religiosos e obscurantistas, valendo-se do contexto psicológico para apregoar a chamada cura gay, representam um nítido retrocesso, na medida em que consideram a homossexualidade como doença, ou até mesmo, acredite-se, uma coisa do diabo. Assim, constata-se que as conquistas obtidas pela sociedade ao longo do século XX foram acompanhadas pelo ressurgimento de discursos ultraconservadores. Esses discursos, que aliam crenças medievais à negação da ciência e da psicanálise, alçaram o imaginário referente à distinção dos sexos, pelo comportamento e até pelo uso das cores, a categoria de verdade última, e permitiram as atrocidades dos centros de cura gay com a utilização de técnicas de sugestão, repressão e humilhação, visando a correção de um comportamento sexual tido por nefasto à sociedade. Além disso, assistimos também estupefatos à interdição vinda de órgãos oficiais do estudo e do debate sobre sexo, gênero e opção sexual na sociedade, e, em particular, nas escolas, taxados errônea e maliciosamente de ideologia de gênero. Em pouco tempo, presenciamos uma politização crescente do sexo, do gênero e da opção sexual, em nome da moral, dos bons costumes e da religião. Isso nos faz lembrar a afirmação de Gore Vidal de que sexo é política e salientar o quanto temas da sexualidade foram usados nas últimas eleições, tais como a misoginia, o ataque aos direitos da mulher, o aborto e, inclusive, a homossexualidade. Isso não é novo. A sexualidade sempre foi uma arma política. Diz Lacan, a intrusão na política só pode ser feita reconhecendo-se que não há discurso, e não apenas o discurso analítico, que não seja de gozo. Em nome da moral sexual civilizada, para tomar aqui o título de um famoso texto de Freud, no qual a presença das aspas já representa por si só uma poderosa interpretação crítica, o discurso oficial tem cometido graves transgressões éticas. A mais grave é aquela cometida em nome da religião, coibindo, constrangendo, culpabilizando em suma e demonizando a sexualidade do ser humano, que é, por definição, um ser para o sexo. Para terminar, nós lembramos aqui no nosso prefácio o nome do psicólogo clínico e historiador norte-americano Kenneth Lewis, falecido há um mês, em 17 de abril agora desse ano, por complicações do Covid-19. A sua obra, A Teoria Psicanalítica da Homossexualidade Masculina, de 88, inovadora para a época, desafiou a visão normativizante da Associação Psicanalítica Americana sobre a homossexualidade masculina e desempenhou um papel extremamente importante no sentido de favorecer a aceitação social da homossexualidade. Com seu agudo trabalho crítico, Lewis contribuiu em sua época para a despatologização das homossexualidades. É o nosso livro, né, do qual eu e Kenneth somos organizadores e todos e todas vocês autores também têm o mesmo objetivo. Obrigado. Eu vou apresentar agora um vídeo que eu produzi com a Maria Anita Carneiro Ribeiro no ano de 2017. Esse vídeo nós fizemos para o simpósio Sexuação e Identidades, né? E depois ele foi transformado num artigo que foi publicado no livro do evento, que é esse aqui. Tá? E o título do vídeo é Stonewall, um arco-íris de esperança. Em 1968 foi um ano sombrio para o Brasil. Vários eventos marcaram que foi talvez o pior ano da ditadura militar. Mas 68 também marcou a emergência de vários movimentos importantes, como o movimento feminista, o movimento estudantil e tudo o que sedimentou a possibilidade de uma retomada da democracia. 1968 não ocorreu apenas no Brasil, mas em vários países do mundo, cada um com sua reivindicação própria.
Aqui era abaixo a ditadura, mas também era abaixo a todas as ditaduras, inclusive a que determinava o que deveria ser o sexo para cada um. Em 1969, tivemos o que ficou estabelecido como a Batalha de Stonewall, uma das mais importantes mudanças de discurso que houve no século passado e que marcou definitivamente as mudanças de discurso que estão sendo tentadas neste novo século. Em 1969 foi uma batalha inédita. Naquele pequeno bar chamado Stonewall, frequentado por gays e lésbicas, iam toda sexta-feira os bravos policiais de Nova York, que não tinham muito o que fazer, e surravam os rapazes e moças que apanhavam e iam para a cadeia, sendo soltos no dia seguinte, porque não tinham cometido nenhum delito. Mas nesse dia houve uma reação. É como se algo se transformasse, não só entre aqueles que apanhavam calados como se fossem culpados, e dessa vez tomaram uma nova atitude sabendo que tinham direitos, mas também do público, que antes assistia a tudo rindo, compactuando com os policiais, e dessa vez jogaram coisas nas cabeças dos policiais, e ovacionaram claramente a reação dos jovens frequentadores. Isso é uma verdadeira mudança de discurso, e é isso que o movimento LGBTI de hoje herdou. É a herança mais importante daquela década, é o arco-íris de esperança, que é a nossa herança. Uma salva de palmas para esse vídeo maravilhoso. Todo mundo abre o microfone, vamos bater palma aí. Muito bem, Margarita, Maurício Loures, que beleza. Muito bom. Vamos fechar os microfones, fechar a palavra para a Fernanda. Bom, então agora eu passo a palavra para o Assir Maia, um dos autores do livro. Hoje, em que é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, é preciso mantermos viva a importância histórica e política dessa data. É preciso não esquecermos que esse evento ocorreu no contexto da revisão da patologização da homossexualidade, concebida naquela época como uma doença mental e um desvio sexual por psiquiatras e psicanalistas. Se os homossexuais precisavam de tratamento por serem considerados doentes, para que direitos iguais? Muita homofobia foi praticada em nome de Freud a partir de uma apropriação deturpada de suas ideias em prol do ideal heteronormativo, além de ter justificado o impedimento silencioso de candidatos homossexuais à formação psicanalítica nos quadros da IPA. A psicanálise tinha uma dívida histórica em relação aos homossexuais. A noção psicanalítica de homossexualidade precisava ser passada a limpo, e assim revelar o discurso homofóbico que impregnou a fala, a escrita
e a prática de muitos analistas através de décadas. E não foram somente os analistas pós-freudianos. Não faz muito tempo, muitos lacanianos também proferiram discursos preconceituosos por ocasião do debate na França sobre o reconhecimento jurídico do contrato de união civil e, mais tarde, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O diálogo entre a psicanálise e os movimentos sociais, incluindo outros discursos e saberes, foi fundamental para que pudéssemos chegar a inúmeras publicações importantes, como o livro que está sendo lançado hoje na sua segunda edição. Porém, é preciso estarmos atentos e fortes, pois a homofobia continua por aí. Aqui no Brasil, assistimos às tentativas truculentas de repatologização da homossexualidade através de programas de reversão da orientação sexual e também da identidade de gênero, realizada por psicólogos que, atravessados pela moral religiosa, propõem a cura gay, disfarçada sob o argumento do direito do indivíduo deixar de ser homossexual. Para consumar tal insanidade, apelam aos direitos humanos e à Constituição. É sabido que as terapias de reversão sexual não possuem fundamento científico. Apesar da psicanálise ser utilizada como uma das ferramentas dentro desses programas, ela é uma prática que não visa a cura, muito menos a salvação do sujeito. Ao contrário, ela viabiliza o acesso do sujeito à verdade do seu desejo, seja ele qual for. Finalizando, embora o termo homofobia não existisse na época de Freud, ele já tinha observado que a restrição social atua como o principal fator para a exclusão de tendências homossexuais em um grande número de pessoas. Assim, o diálogo entre os psicanalistas e a sociedade precisa permanecer aberto para que a homofobia nossa de cada dia não promova uma volta ao armário, seja no aniquilamento do sujeito, seja pela retirada dos direitos LGBT mais conquistados. Obrigado, Cir. Eu vou passar para a Ana Costa, ela não está aqui presente, ela gravou um vídeo com a comunicação dela. Olá, não me foi possível estar presente nesse dia que se comemora o lançamento do livro Homossexualidades, então estou fazendo esse vídeo para me fazer presente de alguma maneira, nesse dia, 28 de junho, né, um dia que evoca um evento que deu origem a esse livro, né, que foi ampliado depois na forma de livro. E na época, 28 de junho de 2009, né, foi uma jornada em que comemorávamos os 40 anos da rebelião de Stonewall, né, que foi esse motor, vamos dizer, da realização desse evento, né, organizado, tal como o livro, por Antônio Quinet e Marco Antônio Coutinho Jorge. Então, essa rebelião, né, essa boate da Stonewall, que ficou conhecida como tendo abrigado um evento histórico, né. É preciso lembrar a importância de ato da sublevação de Stonewall, na medida em que em que se funda ali, né, nesse momento, um marco a partir do qual se desdobraram os movimentos de afirmação LGBT, movimento que tem grande importância numa mudança social necessária às perseguições, né, que aconteciam, né, os sujeitos sofriam e, de certa maneira, continuam sofrendo até hoje. As condições de afirmação tornaram-se relevantes a partir desse momento,
e elas são destacadas como atos performativos, né, segundo algumas proposições que interpretam, né, esses movimentos, essas lutas, né, desses sujeitos. Para a psicanálise, a dimensão do ato tem importância, principalmente quando é um ato de afirmação a partir do qual se produzem giros discursivos. Não só por isso, né, esse momento histórico precisa ser comemorado, mas também porque essa é uma questão que ainda persiste. Então, a segunda edição de homossexualidade, nesse sentido, tem grande atualidade. Ali tem uma série de trabalhos, né, dos colegas que abordam diferentes faces dessa questão, do ponto de vista da psicanálise. Então, e é por essa razão, dessa atualidade, né, que essa segunda edição é muito bem-vinda. Era isso. Ok. Ana Vicentina de Azevedo, você está aqui? Sim, estou aqui. Boa noite a cada uma e a cada um. É com enorme prazer e muita alegria que eu quero começar dando os parabéns ao Antônio Quiné e ao Marco Antônio Coutinho Jorge pela segunda edição desse trabalho tão importante, que já entrou para a história da literatura psicanalítica. É um gesto, acima de tudo, um gesto de afirmação da ética psicanalítica em momentos de tamanha obscuridade que temos vivido, momentos de um crescente totalitarismo. Então, a segunda edição desse livro, com um novo prefácio, como o Marco Antônio acabou de ressaltar, e o espectro amplo e rico que o Quiné apresentou no começo, é um motivo para nós estarmos celebrando hoje, com muita alegria. Particularmente, eu tive o privilégio de me juntar a amigas, amigos, colegas, nesse movimento, desde 2009, né, nesse movimento de psicanalistas visando afirmar a pluralidade da vida do sexual e a pluralidade da vida política. É uma ética profundamente freudiana, da qual nós somos herdeiros e temos o dever de continuar sustentando uma postura anti-totalitarismos, sejam eles de que forma forem, não importa a coloratura. Eu acho que é um livro que, em suma, ele celebra a convivência na e com a diferença, que são os pontos capitais de qualquer visada psicanalítica. O meu texto, em particular, eu me detenho sobre o único trabalho de Freud dedicado à homossexualidade feminina. É um texto sobre a jovem homossexual. E eu faço uma leitura comparativa, quer dizer, tem a leitura que já faz Lacan, daí eu trago a biografia da jovem homossexual, que saiu no ano de 2000, daí eu comparo as duas leituras e proponho novas questões e interrogações acerca do feminino, né? Obviamente, eu faço isso também costurando com a literatura, desde Safo até Virginia Woolf, que são grandes paixões, visando trazer questões sobre o feminino e a inscrição das mulheres no não toda na vida e nas sexualidades
Eu gostaria de terminar minha breve intervenção com um agradecimento aos dois organizadores, parabéns novamente, e um viva! Viva a vida plural, democrática e não segregacionista. Muito obrigada. Obrigado. Agora eu convido Beth Fuchs. É isso. Oi. E agora? Boa noite, meus queridos colegas. Boa noite especial para Antônio Quiné, Marco Antônio e Luciana, que com tanto carinho produziram esse livro. Considero o livro Homossexualidade na Psicanálise um testemunho contundente do pensamento psicanalítico acerca do fenômeno psíquico de intolerância à diferença ao outro. A grande maioria dos artigos busca explicitar o fato de que a psicanálise é um método clínico e uma ferramenta crítica de primeira grandeza na luta contra a xenofobia, o horror ao estrangeiro, ao estranho, esse outro ambíguo e familiar que Freud mostrou ser aquilo que nos é mais próximo, mas só existe como avesso, raio. Estamos aqui comemorando a rebelião de Stonewall e a realização de um colóquio dedicado a colocar em prática o projeto ético-político da psicanálise em dar voz ao excluído. Uma dupla comemoração que, por obra do acaso, acontece exatamente no momento em que o mundo assiste atônito ao assassinato cruel de um negro nos Estados Unidos, ao surgimento de grupos neonazistas pregando o ultranacionalismo, a supremacia dos homens brancos heterossexuais e a perseguição dos grupos LGBT. A realização do programa incendiário do governo brasileiro, que envolve retirar índios e quilombolas de seus territórios. E, finalmente, o aumento de 300% do feminicídio numa das cidades mais conhecidas do planeta, Rio de Janeiro. Esse paradoxo, comemorar o marco histórico do combate à homofobia e, ao mesmo tempo, lembrar que a falta de reconhecimento do outro não cessa de não se escrever, exige de nós manter-nos distante de qualquer processo de identificação ao ideal de harmonia entre os homens e absolutamente alertos à centralidade do real em jogo na civilização e à impossibilidade de eliminá-lo. Essa vigilância que cabe à psicanálise estabelece o reconhecimento de que a homofobia, o racismo, o antissemitismo, o antifeminismo, a indiofobia não são acontecimentos exclusivos à história particular de determinadas comunidades ou grupos humanos. Localizar o ódio ao outro apenas em sua forma particular silencia o real. A importância de estarmos reunidos nesse momento reside no reconhecimento de que a história da invasão da polícia de Nova York no bar Stonewall não pertence exclusivamente à comunidade LGBT. Ela é parte verdadeira da história. É o que demonstra, por exemplo, a reação do povo americano diante do inarredável racismo do seu país. Todos somos negros, slogan que se irradia atualmente pelas ruas de Nova York, eleva o sintoma, a verdade excluída do campo social, o negro ao lugar do universal. Todos somos homossexuais. O slogan que proponho sustentar nessa comemoração traduz o que significa tomar consciência, no Brasil de hoje, que o ódio ao outro pode vir a atingir também ao conjunto de analistas que lutam contra a cura gay. Obrigado, Beth. Agora eu passo a palavra para Elizabeth da Rocha Miranda. Bem, gente, boa noite. É uma alegria, uma honra mesmo participar deste livro com uma das autoras, As Homossexualidades na Psicanálise. Já em sua primeira edição,
Tive a oportunidade de dizer ao Quiné: esse livro é uma referência sobre o assunto. Agora, em sua segunda edição, com uma cara mais arrojada, com a verdade das relações sexuais e efetivas retratada com a delicadeza e poesia que a arte exige, torna-se um clássico que marcará uma época. 1970, Stonewall, 2020, as homossexualidades na psicanálise. É mais um marco. Parabéns, obrigada aos coordenadores Antônio Quiné, Marco Antônio e Luciana. A atração, o desejo e o amor entre as pessoas do mesmo sexo existe desde que existem pessoas. Sujeitos do inconsciente, sujeitos esculpidos pela linguagem, logo onde nada é natural, justo pela natureza ser subvertida. É assim desde os primórdios da humanidade, em todas as épocas e em todas as culturas. É um fato que as homossexualidades nascem com o homem e sabemos desde Freud que o objeto da pulsão é o mais variado e que a escolha de um parceiro, homo ou hétero, está sempre aberta para cada indivíduo, embora ele possa mostrar preferência por uma ou por outra. Toda a humanidade sabe disso. Por que, então, tanta crueldade com os homossexuais e também com as mulheres, sejam elas homossexuais ou não? Maria Anita Carneiro Ribeiro e Maurício Lures, ao retomarem com esse curta, apresentado de forma tão sensível, retomarem um assunto, nos apontam uma possível resposta. A segregação de alguns dentre nós pela via de suas escolhas de gozo, cor da pele, anatomia, no caso das mulheres, é sempre um ato político. É sempre uma construção política. Se o inconsciente é a política, como ensina Lacan, teríamos aí a exclusão do que justamente está tão próximo de mim, que me assusta com a possibilidade, o desejo de ser um deles, e aí só me resta o ódio? Reagir retribuindo as agressões para fazer o outro entender que os corpos estão aí com sua força e vitalidade, independente de seus gozos, foi um ato político e, como tal, se transformou em um marco na história. Por que razão os policiais atacavam o bar gay? Não há lógica que responda a isso. Mas quando seus frequentadores saem da posição de submissão e culpa e reagem contra a violência, outros se aliam a eles e algo de um respeito ao diferente pôde surgir. Ainda falta muito. Porém, liberdade, liberdade, liberdade. Democracia, democracia, democracia. Vivemos um governo autoritário que grita as regras ridículas e obscenas na tentativa de nos enquadrar em um sonho higienista do ponto de vista de seus dogmas. Vamos à luta, levantemos a bandeira da esperança, da liberdade e que venha o arco-íris a iluminar nossas mentes. Parabéns aos autores do livro. É isso. Obrigado, Beth. Então, após essa primeira rodada de comentários dos autores, vamos à primeira surpresa da noite. April 9th, 1935. Vienne, Burgas, 19. Dear Mrs., I gather from your letter that your son is a homosexual. I am most impressed by the fact that you don't mention this term yourself in your information about him. May I question why you avoid it? Homosexuality is assuredly no advantage, but it's nothing to be ashamed of. No vice, no degradation. It cannot be classified as an illness. We consider it to be a variation of the sexual function. Many highly respectable individuals of ancient and modern times have been homosexuals.
several of the greatest men among them, Plato, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. It is a great injustice to persecute homosexuality as a crime, and cruelty too. If you do not believe me, read the books of Havelock Ellis. By asking me if I can help, you mean, I suppose, if I can abolish homosexuality and make heterosexuality take its place. The answer is, in a general way, we cannot promise to achieve this. In a certain number of cases, we succeed in developing the blithe germs of heterosexual tendency, which are present in every homosexual. In the majority of the cases, it is not possible. The result of treatment cannot be predicted. What analysis can do for your son runs in a different line. If he is unhappy, neurotic, torn by conflicts, inhibited in his social life, analysis may bring him harmony, peace of mind, full efficiency, whether he remains a homosexual or gets changed. If you make up your mind he should have analysis with me, I don't expect you will, he has to come over to Vienna. I have no intention of living here. However, don't neglect to give me your answer. Sincerely yours, with best wishes, Freud. Aplausos. Abram seus microfones para aplaudir o Freud. Viva Freud! Muito bom. Apagando os microfones. Então, vamos iniciar a segunda rodada de comentários dos autores. Denise, seu som já voltou? Você pode falar agora? Acho que sim. Voltou? Voltou. Sim, que ótimo. Obrigado. Bom, boa noite. Eu estou muito contente de estar participando desse evento, tanto pelo fato, né, de estar podendo compartilhar com vocês nesse momento tão importante, que é um momento de verdadeira resistência a tudo de ruim que a gente tem vivido. E a característica desse evento, ela é por si só revolucionária, na medida em que não apenas ao se insistir em fazer a segunda edição desse livro, que já tinha sido um marco tão fundamental para se pensar as homossexualidades, ele se apresenta nessa segunda edição como um objeto, na época onde o digital está tão, né, em voga, ele se apresenta como um objeto de arte, né? Essa ideia, né, de uma capa onde se sai do armário, ela é perfeita. Então, é um livro-objeto que vale não apenas pelo seu conteúdo, mas que faz ato na sua própria apresentação. E, não satisfeito com isso, é um livro que também faz ato na sua forma de ser lançado, né? Esse lançamento, num momento tão sombrio, triste, tão enlutado, esse lançamento festivo, esse lançamento com música, com dança, é efetivamente uma manifestação. Eu acho que existem muitas formas de nós nos manifestarmos e a indignação nos convoca a nos manifestarmos com raiva, com ressentimento, com horror,
mas eu acho genial que a gente possa transformar, né, ou transfigurar esse horror nesse gesto de alegria, nesse gesto artístico, né, que está sendo o nosso nesse momento, porque eu acho que talvez agora a manifestação pela festa seja o ato mais revolucionário que a gente tem a fazer nesse momento, sobretudo por conta dos perigos que nós estamos vivendo nesse país, onde qualquer ato exaltado pode ser tomado como motivo para que se estabeleça aquilo que é ainda pior do que a gente está vivendo agora, que é o medo que a gente tem nesse momento de um ato, de um golpe do governo. A gente está vivendo o ignóbil e esse livro, não apenas pelo seu conteúdo, mas pela sua forma de se colocar, de se lançar, representa esse ato de resistência tão importante. Então, eu estou muito contente de estar aqui compartilhando esse momento, vendo os meus colegas, ainda que nos quadrinhos, né? Voltamos às histórias em quadrinhos, estamos aqui nos quadrinhos, eu estou muito contente com isso. No que diz respeito, né, à particularidade da minha contribuição nesse volume, ela toca a questão do feminino, essa novidade, né, que o feminino, sobretudo a partir da contribuição de Lacan, coloca no campo da psicanálise e pensar o que vem a ser a homossexualidade feminina, tomando essa questão do feminino, é o desafio que eu abracei nessa minha participação. Mas muito obrigado a Marco Antônio, a Antônio Quiné, a Luciana. Eu fico muito feliz de estar aqui também. Muito obrigado ao comparecimento de todos os colegas. Vamos continuando aí essa noite de festa. Obrigado, Denise. Agora eu chamo a Gilda Pauliello. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Quiné e Marco Antônio. É com muita alegria e honra que eu participei do livro e que participo dessa comemoração hoje, dessa forma tão especial. Eu vou falar brevemente o que é um dos capítulos que eu participo no livro. Como o Quiné nos trouxe, a homossexualidade foi considerada, durante a história da humanidade, um pecado abominável, crime e doença. Mas poucos sabem por que a homossexualidade foi considerada uma doença, né? E por muitos é assim considerado até hoje, numa triste ignorância. Eu vou contar brevemente por que ela se tornou, né, se tornou um diagnóstico. É um capítulo triste aí na psiquiatria. Bom, no final do século XIX, a homossexualidade era considerada crime e que era condenado com pena de morte na maior parte dos países, em quase todo o mundo. Iniciou-se, então, na Europa, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, um movimento pela descriminalização da homossexualidade. E dentro desse movimento, um grupo de médicos da Alemanha, no intuito de ajudar, criou o diagnóstico de homossexualismo. Então, nesse sentido, a homossexualidade deixaria de ser a prática, né, essa prática sexual deixaria de ser um crime e seria uma doença e, como tal, deveria ser tratada. Na verdade, né, um novo estigma nasceu. Desde 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou esse diagnóstico da Classificação Internacional de Doenças.
Entretanto, o preconceito e a violência contra a pluralidade sexual aumenta e está cada vez mais presente. O diferente incomoda. Assim, à medida que os homossexuais conquistam e ampliam seus direitos, os movimentos homofóbicos crescem como reação a essas conquistas, porque eles se sentem ameaçados. O Brasil foi o segundo país no mundo, em 1830, a descriminalizar a homossexualidade, seguindo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade trazidos pela Revolução Francesa. Entretanto, hoje, nesses tempos sombrios que vivemos em nosso país, temos a tristeza de falar que o Brasil ocupa o primeiro lugar em relação à violência contra a diversidade sexual. Bom, dentro dessa realidade, qual a barra eficaz contra a homofobia? Eu acredito que seja pela educação que as mudanças culturais aconteçam, ampliando a informação e a educação sexual, minimizando aí o preconceito e a ignorância. Bom, este é um dos objetivos que esse livro cumpre, de uma forma exemplar. Kiné, Marco Antônio, Luciana, parabéns por mais esse avanço no trabalho, com a apresentação dessa edição maravilhosa do nosso livro. Em um país onde as pessoas são rotuladas pela cor da roupa que vestem, nós devemos festejar aqueles que ousam usar todas as cores. Um brinde, então, ao respeito, à diversidade, à pluralidade sexual e à igualdade de direitos. Um brinde a todos. Obrigado, Gilda. Glória Sadala. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os organizadores do livro As Homossexualidades na Psicanálise e aos demais autores nesta segunda edição em lançamento hoje, agora, não é? Foi uma grande satisfação realizarmos na Universidade Veiga de Almeida o primeiro colóquio sobre as homossexualidades na psicanálise no ano 2009. Foi um evento em parceria, 2 programas de pós-graduação, o programa em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida e o programa de pós-graduação em Psicanálise da UERJ. Foram 600 pessoas naquele dia, em um único dia, né? E houve palestras, mesas redondas, testemunhos e muitas discussões sobre o tema. Essa publicação, hoje em sua segunda edição, é extremamente atual, de grande importância para os psicanalistas e para a comunidade em geral. A carta de Freud, com a apresentação linda que nós acabamos de assistir, foi escrita em abril de 1935, como vimos, em resposta a uma mãe preocupada com a homossexualidade do seu filho. Essa carta de Freud foi publicada numa edição do Jornal Americano de Psiquiatria em 1951. E ela é citada em diversos estudos sobre a sexualidade. E essa carta contribuiu muito para a retirada da homossexualidade do rol das doenças, o que, na verdade, foi consumado pela Organização Mundial de Saúde em 1990. Bem, com esse livro, As Homossexualidades na Psicanálise, nós alinhamos com Freud
no que ele, inclusive, escreve nesta carta, por duas vias. Eu diria a via do conceito e a via do não preconceito, não é? Então, por um lado, com Freud, dizemos que nenhuma escolha sexual representa vantagem ou desvantagem, e também não é uma degradação, e não há motivos para se envergonhar dessas escolhas. A outra via pela qual nós nos alinhamos com Freud é porque, com esse livro, com esses textos, nós reforçamos a ideia de que a homossexualidade não se situa no rol das doenças e contribuímos para afastá-la da zona do preconceito e da segregação. No entanto, muitas revelações relacionadas à escolha sexual que nós testemunhamos em nossos consultórios nos mostra como um grande mal-estar acompanham certas escolhas sexuais. E isso, eu diria, principalmente na adolescência, quando o sujeito adolescente é convocado a assumir uma posição sexuada e também a assumir a escolha de um objeto sexual. Muitas vezes, esse mal-estar se presentifica no sujeito, mas também nos pais, na família, até mesmo na escola. Eu desenvolvo um pouco essa ideia no meu texto intitulado Ser Sexuado Só Se Autoriza por Si Mesmo, texto que está nesse livro, não é? No nosso livro, o qual comemoramos, celebramos hoje a sua segunda edição. Foi uma honra para mim ter facilitado, na época, a realização do primeiro colóquio sobre as homossexualidades na psicanálise, lá em 2009, como coordenadora do doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida e também como psicanalista. É uma honra estar unido a todos vocês como autora nessa publicação. Vamos trabalhar para o segundo colóquio e para outras publicações sobre a sexualidade, tema crucial para a psicanálise e para a vida. Obrigada, Antônio Quiné, obrigada, Marco Antônio, obrigada, Luciana, obrigada, colegas autores, e obrigada a todos que nos assistem, que estão aqui conosco agora, participando junto conosco desta celebração. Muito obrigada. Obrigado, Glória. Luciana Marques, você está aí? Estou aqui. Oi. Bom, nós sabemos que a psicanálise, desde a sua origem, ela transforma o olhar para a sexualidade e rompe com o discurso repressivo presente na longa história de perseguições e classificações dos homossexuais, né? Apresentando em oposição aos padrões normativos os avatares do sujeito que trilha os caminhos do desejo para além de qualquer determinismo biológico ou regra de conduta moral. Com Freud, a psicanálise sustenta que no âmbito da sexualidade não há patologização possível, não há repressão sexual capaz de adaptar ou de corrigir a desnaturalização do sexo que é promovida pela linguagem, uma vez que a relação sexual, como pré-determinada entre pulsão e objeto apropriado ao desejo, não existe. Ponto que, em seu retorno a Freud, Lacan fez questão de destacar. Na contracorrente da preleção normativa que se atualiza no discurso do nosso governo, na medida em que a homofobia sai do armário
e insiste em sustentar a falácia de um saber sexual unificado pelo sistema de valores morais que exclui a singularidade do sujeito, a psicanálise ancora o seu discurso no mundo através da ética do desejo, afirmando que a sexualidade humana é inventiva e subversiva. E é para isso que os diversos textos reunidos nesse livro apontam ao retomarem os conceitos fundamentais de Freud e de Lacan, com o objetivo de fornecer à sociedade a visão psicanalítica sobre o assunto. Diante do desgoverno que nos encontramos, um livro que fala das homossexualidades no plural, ressaltando a diversidade de escolhas possíveis no âmbito inventivo e subversivo da sexualidade humana, se faz mais do que necessária, torna-se imprescindível. Obrigada, Quiné, Marco e colegas, por essa segunda edição. Então, agora eu convido Maria Helena Martinho. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz também e honrada de estar aqui com colegas e amigos tão ilustres, tão queridos, comemorando o lançamento da segunda edição do livro As Homossexualidades na Psicanálise, organizado com excelência por Antônio Quiné, Marco Antônio Coutinho Jorge e Luciano. O comprovado sucesso desse livro é fruto da ética de um discurso, o discurso do psicanalista, no qual as homossexualidades são despidas de preconceitos, são despatologizadas. Celebramos o lançamento desta obra de extrema importância para a literatura psicanalítica em um dia histórico, quando em 28 de junho de 1969, há 51 anos, os gays que frequentavam o bar Stonewall Inn, em Nova York, promoveram uma mudança discursiva ao se revoltarem contra a repressão policial e contra uma sociedade homofóbica, dando início ao movimento LGBT+, no mundo. The Wall, o muro estampado na capa da primeira edição, já desvelava a posição do psicanalista na polis, enunciando a sua incansável trilha na luta contra o muro do preconceito, do racismo, da homofobia e da segregação. Hoje, o belíssimo livro Armário, um objeto de arte, finalista do Prêmio Jabuti, vem com toda a sua arte e elegância na sua segunda edição, super luxo, convocar, mais uma vez, o psicanalista a sustentar a sua política, a pensar a relação da psicanálise com o discurso do nosso tempo, a acolher as subjetividades de nossa época. Hoje, nesses tempos de devastação provocada pelo Covid-19, que transformou a vida do nosso planeta e colocou em evidência as populações mais vulneráveis, as mais precárias, nesses tempos difíceis em que acreditávamos que havíamos chegado ao pior com o vírus, com a pandemia que assolou o mundo. Mas descortina-se no Brasil uma realidade mais urgente ainda: a expansão dos discursos ideológicos de ódio, o avanço do racismo, o desprezo pelos gays, negros, pobres, mulheres, índios e favelados. A grave crise na saúde, na educação, na política, na economia, na cultura, no meio ambiente, mostra sua cara. Essa valiosa coletânea convoca a comunidade analítica a pensar o que responde o psicanalista frente à urgência de nossa época. A psicanálise resiste, insiste, sustenta sua política, o inconsciente. Faz valer o discurso do analista, oposto dos discursos ideológicos do ódio, do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, promovendo uma luta contra a muralha do preconceito.
que caiam os muros e se abram as portas dos armários. Obrigada. Obrigado, Marilena. Agora eu passo a palavra a Paola Miele. Je vais parler en français. Marco ou Antonio, vous allez me traduire, j'espère. Oui, bien sûr. Oui. Avec plaisir. Mais alors, d'abord, je veux vous remercier énormément pour cette rencontre. Hein? Et je suis très heureuse, très heureuse que ça soit l'occasion de la deuxième publication de ce livre que j'adore. Ok? Donc, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer enormemente estar aqui hoje com vocês para o lançamento dessa nova edição desse livro que eu adoro. Alors, je suis très reconnaissante à Antonio et Marco Antonio pour avoir eu l'idée de ce travail. Eu sou muito reconhecida a Antônio e a Marco Antônio por terem feito esse trabalho. Et je suis très reconnaissante à tous vous pour la qualité extraordinaire de vos contributions. E também sou igualmente reconhecida a todas vocês, pela extraordinária qualidade do trabalho que vocês fizeram. Pour moi, ce livre est un landmark, comme on dit en anglais. Landmark, peut-être, c'est pas quelque chose qu'on peut traduire. C'est un point particulier. Para mim, esse livro é, como se diz em inglês, uma landmark, uma espécie de ponto de fronteira, uma marca muito importante. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de la psychanalyse que finalement, après toutes les brutalités, les horreurs que nous avons vues à propos de la persécution sexuelle, porque é a primeira vez na história da psicanálise, após todos os horrores que nós vimos a respeito das questões sexuais et de la persécution sexuelle. E da percepção sexual. Non, persécution, persécuter. Persécuter. Sim, claro. E da perseguição sexual, homossexual. Homossexuel, mais aussi sexuelle en général, hein, parce qu'il y a eu une véritable persécution de la sexualité. Então, uma perseguição que não é apenas homossexual, mas é sexual em geral, porque é uma verdadeira perseguição em relação à sexualidade. C'est la première fois que des psychanalystes se mettent ensemble pour se réapproprier de la notion de homosexualité. É a primeira vez que os psicanalistas se reúnem conjuntamente para se apropriar dessa questão da homossexualidade. Et de la repenser finalement dans notre jour. E repensá-la, finalmente, nos dias atuais. Ça, c'est extraordinaire. Isso é extraordinário. C'est, je pense, un premier pas qu'il faut continuer à articuler. Isso é, para mim, primeiro passo que é preciso continuar a articular. Alors, je vais vous dire que je participe, quand Marco m'a proposé de participer à cette rencontre, je venais de la manifestation LGBTQI de New York. Eu devo dizer que quando o Marco me falou para eu entrar na sala, eu estava vindo da comemoração LGBT+, de Nova York. Oui, on a eu une rencontre formidable parce que c'était LGBTQI+, Black Lives Matter ensemble. Il y avait une énormité du monde, c'était magnifique. Havia uma multidão de pessoas, porque houve uma união do LGBT+, com o movimento Black Lives Matter. Donc, nous sommes dans l'enthousiasme de la lutte.
Nós estamos, portanto, no entusiasmo da luta, dans un moment que vous avez tous, beaucoup entre vous décrit d'un totalitarisme inouï. num momento em que nós vemos uma crise de totalitarismo inusitado, inédito. Ok, donc, je pense que ce que nous en tant qu'analystes, nous pouvons contribuer profondément. Eu acho que nós, como analistas, aquilo que nós podemos contribuir profundamente à la mise en question des présupposés totalitaires et homophobiques, à la mise en question, des présupposés totalitaires et homophobiques. Então, o que nós podemos, analistas, contribuir é colocar em questão os pressupostos totalitários e homofóbicos. Xénophobiques et racistes. E racistas. Et donc, par rapport à ça, je vais vous dire juste 2 mots. Então, em relação a isso, eu vou apenas dizer para vocês 2 palavras. C'est toujours ce que l'autre évoque de ma propre altérité qui fait peur. O que causa medo é sempre aquilo que o outro evoca de minha própria alteridade. Qui fait peur, n'est-ce pas? Qui génère horreur. E que gera horror, Ce n'est pas un hasard si les fondamentalistes des différentes cultures ont... Não é por acaso que os fundamentalistas de diferentes culturas ont toujours en commun l'attente aux femmes. Possuem em comum sempre o ataque às mulheres. Cela évoque l'aspect irréductible de la rencontre avec la différence dans le réel. Isso é de respeito ao aspecto irredutível do encontro com o real. Et con la différence dans le réel. E com a diferença no real. Qui est toujours traumatique. Que é sempre traumática. Ce n'est pas un hasard si Freud insiste sur le refus de la fémininité. Não é por acaso que Freud insiste sobre a recusa da feminilidade comme un facteur essentiel de la résistance du sujet à la vérité qui lui appartient. Como fator essencial pertinente à resistência do sujeito em relação à verdade que lhe pertence. N'importe le sexe du sujet. Não importando aí qual é o sexo do sujeito. L'attaque contre le féminin. O ataque contra o feminino. L'envie de le plier, de le réduire à néant. A vontade de dobrá-lo e de reduzi-lo a nada. Manifeste le caractère intolérable. Manifesta o caráter intolerável. De la confrontation à une différence. Da confrontação com uma diferença. Qui est en fait une rencontre avec le manque à être propre au sujet. Que é, de fato, no fundo, encontro com a falta a ser que é o próprio do sujeito. Et donc, l'amour du tout, la foi dans une complétude phallique. Então, o amor de tudo e a fé numa completude fálica. Imaginaire. Imaginária. Manifeste la tendance fondamentaliste qui lui est propre. Manifesta a tendência fundamentalista que lhe é própria. Et sa possible dérive terroriste. E também a sua possível deriva terrorista. Aussi bien que totalitariste, évidemment. Tanto quanto, é claro, totalitarista.
selon Lacan, la passion de la haine est Segundo Lacan, a paixão do ódio ce qui se rapproche le plus de l'exister propre au par-l'être. é aquilo que mais se aproxima de quoi? À l'exister propre du par-l'être. Ao existir do falacer. Voilà. Cette passion répond à la scissure subjective qui s'exprime dans l'acte de parole. Isso corresponde à estrutura subjetiva que aparece no ato da fala. À la discordance qui existe entre savoir et être. E também a discordância que existe entre saber e ser. Et cette haine montre les limites du symbolique face au réel. E esse ódio mostra os limites do simbólico diante do real. Donc, associé à l'exil structurel de l'être, associado ao exílio quoi? Structurel de l'être, qui est toujours structurel de l'être. Associado ao exílio estrutural do ser. Et la haine vise la nature irréductible de l'un dans la différence. O ódio visa a natureza irredutível do na diferença. Absolument. Et comme je disais justement à Rio il y a quelques années, la haine vers l'homosexualité. Então, o ódio em relação à homossexualidade. Qui est toujours justifié comme un acte, avec l'idée d'un acte contre nature. Sempre com essa ideia de que é ato contra a natureza. C'est évidemment le reflet d'une théorie de la complétude. C'est un replay de quoi? D'une théorie, de l'existence d'une théorie, d'une idéologie de la complétude. Replay de uma teoria da ideologia da completude. Et donc, il manifeste que cette haine vers l'homosexualité, l'homophobie, manifesta que esse ódio em relação à homossexualidade, à homofobia, c'est justement la haine qui est générée par la rencontre de la différence. É justamente ódio gerado pelo encontro com a diferença. Qui montre qu'il ne peut pas y avoir de complétude. Que mostra que não pode haver completude. Et que c'est impossible d'écrire la relation sexuelle. E que é impossível escrever a relação sexual. Le partenaire de la couple sexuelle reste autre. Os parceiros da relação sexual permanecem outros. Il est inatteignable. E o parceiro é inatingível. Voilà. Alors, je voulais juste terminer sur cela parce que je pense qu'il y a sur cette question de la femme en nous un grand travail à continuer à faire. Eu vou ficar aqui nesse ponto porque eu acredito que a questão da mulher em nós é ainda trabalho que precisa continuar a ser feito. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Muito obrigado a vocês todos por terem me acolhido. Obrigado, Nadia. Nadia Paulo Ferreira. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria destacar o que eu considero que foi um ato realizado pelos organizadores desse livro, As Homossexualidades na Psicanálise, quando resolvem promover a sua segunda edição.
E nessa segunda edição, o surpreendente para mim é que eles conseguiram reunir o que há de popular e cultural com o que há de mais avançado na história da literatura brasileira, que foram quando os Campos, ao fundarem um concretismo, tiveram a ideia que o livro não é só aquele que serve para você ler as páginas. O livro é um objeto a ser manipulável, né? E é um livro cuja página é de um armário, com cor de armário, desses armários embutidos e que você abre. Isso que está ligado à ideia extremamente revolucionária nas artes do que é ser um livro, se une ao que há de mais tradicional, que é o ditado popular, que é o que se dizia: fulano vai sair ou não vai sair do armário? Né? No livro eles saem, porque quando você abre, você vê essas lindas fotografias. E a reedição desse livro, para mim, marca uma importância extremamente importante. No Brasil, pela especificidade que nós estamos vivendo, mas no mundo também, que é colocar em cena a diferença, que é muito cara a psicanálise e muito difícil de ser conseguida em qualquer cultura. E nesse ponto, os organizadores estão de parabéns. Por outro lado, eu queria falar numa coisa que ninguém até agora tocou, mas quando eu do meu susto, é um depoimento que foi quando eu comecei a receber convite que ia ser um lançamento da reedição do livro extremamente importante pelo Zoom, né? E eu falei, tá, eu vou participar, mas deve ser uma coisa horrível, chatíssima, não vai dar certo. E eu estou aqui amando, adorando. Foi um negócio muito bem feito, muito bem organizado, e eu acho que nesse momento vocês abrem, né, uma nova forma de lançamento, né, porque está sendo muito divertido e vocês estão de parabéns. E aí eu queria destacar o Quiné, porque eu achei que não ia dar certo, mas eu acabei me empolgando a ponto que eu só não fiz a coreografia da dança por questões minhas, eu estava com muita falta de ar e eu já dancei, então eu queria dançar muito bem, fiquei só com as fotografias. Mas eu pensei assim, só o Quiné com esse entusiasmo envolve todo mundo, já estou eu aqui, meu marido tirando fotografia, porque eu quero participar também. E, por último, eu queria ler para vocês o que é o final do meu artigo, mas que eu acho extremamente importante. Enfim, não houve aprendizagem com o legado deixado pelos trovadores. Foi preciso a descoberta da psicanálise com Freud e sua retomada por Lacan para que pudéssemos reler esses poetas e, com eles, aprender que a heterossexualidade é a possibilidade de estar, em cada tempo, em uma posição diante do falo. Só assim, o ser falante, liberto das correntes anatômicas, pode continuar viagem, seguindo a trilha do amor, do desejo e da singularidade de seu gosto. É o que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigado, Nadia. Vou passar a palavra, então, para a Sônia Alberti. Oi, Quiné. Oi, Marco Antônio. Me disseram que teria uma parada aqui hoje. Aí, como eu não gosto de ficar parada, né, eu vim ver. Mas é como uma parada gay. Eu introduzo a minha fala com esses trocadilhos equívocos significantes para testemunhar de saída o que Lacan afirma ainda em RSI. O fato de sermos seres de linguagem que nos faz fala-seres e o fato de que é a isso, e somente em função disso,
que não há relação sexual. Como já poetava Rimbaud, um meneio, um novo amor. Um outro meneio, um outro amor novo. Em RSI, Lacan se perguntava por que Freud teria permanecido tolo dessa possibilidade de fazer deixando toler-se de Eros como verdade histórica, enquanto ele, Lacan, errante nas emergências das descontinuidades, poatizava, como diria 2 anos depois. A resposta que Lacan dá a essa pergunta se encontra também nas descontinuidades entre o amor, o desejo e o gozo, que eu me atreveria a inscrever aqui no noborromiano. Entre o simbólico e o imaginário, o amor. Entre o simbólico e o real, o desejo. E entre o real e o imaginário, o terceiro, ou a terceira. Cito Lacan, o gozo, na medida em que ele interessaria não o outro do significante, mas o outro do corpo, o outro do outro sexo. Lição de 17 de dezembro de 1974. Mas com esse outro corpo, o outro do outro sexo, o que fazer senão cortá-lo em pedacinhos? Frisson, algo que vem, diz Lacan, do interior do corpo e existe, quando é assim desperto. E isso o atormenta. Angústia, diz Lacan. Eros, o amor e o desejo, vem se contrapor a essa angústia, que para Freud sempre foi a angústia de castração. Esta reatualizava a ameaça real da ferida narcísica, diante da qual o sujeito necessita recuar, regredir, diz também Lacan, nesse texto, como as próprias análises sustentadas por Freud estancavam diante do rochedo da castração. Mas a psicanálise também pode ser poesia, posto ser amor de transferência. A cada meneio, um novo amor. E à medida em que ela foi atravessando o seu primeiro século, foi chegando e chegou ao segundo século, demonstrando que não estanca, que avança, sempre mais um pouquinho. A cada manejo, um novo amor. Já diferentemente de Freud, também aí já não estancamos, como se tivéssemos receio de perder as estribeiras. As estribeiras, elas são tantas que podemos reencontrá-las em cada esquina. Estão ali, tão dadas, tão sedutoras, que às vezes é difícil delas abrir mão, sair do armário. Como saem desse livro-armário as imagens que por pouco não foram censuradas. E olhem que algumas delas têm mais de 100 anos. No falso pudor. Porque este é falso. O verdadeiro é o de cada um. Único locus em que a verdade fala. Então, no falso pudor, a censura que transmuta o gozo outro em gozo do outro
do tirano que exila o sujeito em sua estrutura borromiana, o exila do amor e do desejo, quer calar o que já grita. Amor, desejo e gozo não têm anatomia. Eis o que nos ensinam as homossexualidades. Em seu seminário A Lógica da Fantasia, Lacan observa que muito mais do que nos dias atuais, na Idade Média já se sabia que ex falso sequitur quod libet é a característica do falso tornar tudo verdadeiro. Nos dias atuais, diante da foraclusão do sujeito e de sua divisão, que se sustenta no bombardeamento em forma de fake news, que fazem a verdade para resguardar o gozo do outro, são necessárias as paradas gay, as demonstrações de que, no lugar deste gozo do outro, há o gozo do outro corpo, o outro gozo do outro sexo, que nada tem de anatômico, mas como outro amor, para arrebentar com esse rochedo da castração, Stonewall. Obrigado, Sônia. Vera Polo, a palavra é sua. Ativa o som, Vera. Eu quero dizer do meu prazer de estar aqui, quero parabenizar enormemente Antônio Quiné, Marco Antônio, também Luciana, que com seu trabalho conseguiram uma primeira publicação desse livro e agora uma segunda edição nesse objeto arte, como já foi dito por alguns, e é uma gálma, né? Ele não tem nada de mimimi, mas ele é um mimo, né? Ele é uma gálma, realmente. Eu fiquei muito honrada na ocasião em que ele foi organizado e me convidaram para fazer um texto sobre a bissexualidade. E eu fiz uma pesquisa e eu quero começar citando aqui, então, a epígrafe com que eu abri meu artigo, porque eu acho que ela mostra de saída quem foi Freud, né? E que subversão ele foi capaz de fazer, porque ainda não estávamos nem sequer no século XX, era 1899, e Freud escrevia: estou me acostumando a encarar todo ato sexual como um acontecimento entre 4 indivíduos. Então, passam-se os anos, e mais ou menos na mesma época, em uma época muito parecida da Revolução de Stonewall, Lacan termina uma conferência com uma pergunta. Ele se pergunta: será que nós estaremos à altura de carregar aquilo para o qual fomos designados pela subversão freudiana, o ser para o sexo? A pergunta insiste, a pergunta permanece. E eu acho que hoje não é um dia qualquer, hoje é um dia muito especial, não apenas porque, pelo que ele é um dia muito especial duplamente, eu diria, né? Especial por se comemorar o que significou e o que significa ainda até hoje a revolta de Stonewall. Mas é especial também, a meu ver, como foi lembrado por vários colegas aqui, pela responsabilidade, pelo testemunho, eu quase que diria pela ousadia dos psicanalistas que não se furtam a fazer a necessária objeção ao discurso do amo totalitário, do amo do preconceito, do amo do racismo, do amo homofóbico. E nós, aqui no Brasil, em particular, estamos tendo que
tomar forças mais do que nunca para fazermos essa necessária objeção, para ajudarmos a que se reabram as portas que estão sendo ameaçadas de fechamento. Eu acho que, não por acaso, a Luciana Marx, na fala dela, ela disse assim, mas olha, as portas da homofobia também se abriram, e se abriram, é verdade. Então, querem fechar as portas das homossexualidades, as portas da alteridade, as portas da diversidade. Então, acho que esse livro é, de fato, um presente que nós ganhamos e um presente que nós estamos dando para nossos colegas, né? Para a nossa civilização, para a nossa cultura. Eu quero dizer muito obrigada. Abramos as portas do livro. Obrigada. Obrigado, Vera. Então, vamos à segunda e mais esperada surpresa da noite.
délicieux. Viva! Luciana, Quiné, Marco Antônio, viva pra gente! Viva! Viva! Viva a liberdade! Viva! Liberdade! Viva a vida! Viva o desejo! Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade, a alteridade, diferença sexual e todas as diferenças. Viva! J'espère que quand le Covid passe, vous venez tous à New York pour une autre rencontre sur les homosexualités, ok? Combinado. Maurício, não sei se tem como manter a gente aqui, os quadradinhos, e colocar a música para a gente brindar o som da música e a gente concluir com a festa. Young man, are you listening to me? I said, young man, what do you want to be? I said, young man, you can make real your dreams, but you got to know this one thing. No man does it all by himself. I said, young man, put your pride on the shelf and just go there to the YMCA. I'm sure they can help you today. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for young men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, I was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. YMCA. You'll find it at the YMCA. No man, young man, does it all by himself. Young man, put your pride on the shelf. Pode abrir o microfone, todo mundo aplaudindo. Parabéns! Parabéns! Sensacional lançamento! Parabéns, parabéns. Vocês acham que a quarentena vai nos impedir de alguma coisa? Jamais!